Bem, como vimos na aula anterior, eu tenho que módulo de menos 2x mais 6 vai ser menor do que 2. Ó, então a gente usando este conceito aqui, que módulo de x menor do que a, quando a maior do que zero, vai estar entre menos a e a, lá o 2 é maior do que zero, então vai ficar entre menos 2 e 2. Vejamos. Então aqui entre menos 2 e 2. Então a gente vai resolver a primeira parte, depois resolve a segunda parte. Resolvendo a primeira, eu vou ter que menos 2 menor do que menos 2x mais 6. Então, menos 2x é negativo, passa para o primeiro membro positivo. Aqui está negativo, passa para o segundo negar positivo. Está negativo, passa para o segundo membro positivo. Ser mais 2 são 8. 8 dividido por 2 são 4. Então, x menor do que 4. Na segunda, eu tenho menos 2x mais 6 menor do que 2. Menos 2x mais 6 menor que 2. Então, eu vou ter que estar positivo, passa para outro membro negativo. E 2 menos 6 dá menos 4. Ora, multiplicando por menos 1, eu vou ter que 2x, aí menor que multiplicado por menos 1 dá maior que 4. Logo, o x vai ficar 4 dividido por 2, que são 2. Logo, a solução, você observa que o x vai estar entre o 2, que ele vai ser maior do que 2, vai ser menor do que 4. Então, o x é maior, abertura para maior, do que 2, e é menor do que 4. Então, esta é a solução para esta inequação. Ora, neste outro exemplo, nós temos a inequação do segundo grau. Deu o conjunto de solução da inequação. Então, para a gente resolver, usando aquele mesmo conceito, observe que vai estar entre menos 4 e 4. Porque o 4 ele é positivo. E aqui o sinal é de menor. Menor ou igual, então aqui também será menor ou igual, menor ou igual. Então temos duas inequações que devem ser satisfeitas ao mesmo tempo. A primeira, e a segunda. Ora, e são inequações do segundo grau. Então, resolvendo a equação 1, nós temos que menos 4 menor ou igual que x2, menos 2x mais 3. Ora, então passo o mais 3 para o segundo membro, eu vou ter menos 4 com menos 3 dá menos 7 menor ou igual que x2 menos 2x. Isso significa que x2 menos 2x mais 7, passa para o segundo membro mais 7, vai ser maior ou igual a 0, porque a abertura é para maior. Maior ou igual a 0. Ora, e se a gente for calcular suas raízes, não possui raízes reais. Resolvendo a equação 2, eu vou ter que x2 menos 2x mais 3 menor ou igual a 4. Ou seja, quando passo 4 para o segundo membro, 3 menos 4 dá menos 1. Eu vou ter que x2 menos 2x menos 1 menor ou igual a 0. Ora, então tenho que x2 menos 2x menos 1 menor ou igual a 0. Vejamos que essa equação possui raízes. Quando a gente aplicar a fórmula de Bhaskara, vamos encontrar x' e x duas linhas. 1 menos a raiz de 2 e 1 mais a raiz de 2. Como a primeira não possui raízes reais, a gente viu que o x está entre, então o x vai ficar entre 1 menos a raiz de 2 e 1 mais a raiz de 2. Módulo e raiz quadrada. Consideremos os números reais x e y. Temos por definição que a raiz de x é igual a y. E se somente se y ao quadrado for igual a x, e o y for maior ou igual a zero, porque a raiz de qualquer número dentro do conjunto dos reais, ela não pode ser negativa. Então, daí podemos concluir que a raiz de x ao quadrado é igual a x. Mas isso só é verdade se o x for maior ou igual a zero, porque se ele for menor que zero, não podemos afirmar, porque contradiz a definição. Por exemplo, quando x é menos 3, teríamos raiz de menos 3 ao quadrado igual a menos 3. Mas, na realidade, menos 3 ao quadrado é mais 9. E a raiz de mais 9 é igual a mais 3. Então, isso aqui é um absurdo. Pois o primeiro membro ele é positivo e o segundo é negativo. Usando a definição de módulo, podemos escrever a raiz de x ao quadrado é igual ao módulo de x, o que é verdadeiro para qualquer que seja o x, ou positivo ou negativo, ou neutro.
Ó, devemos proceder da mesma forma com relação a todas as raízes de índice par. Ó, raiz quarta de x elevado a 4 é igual ao módulo de x, né? Porque o 4 dividido por 4 dá 1, então fica x elevado a 1, só que ele sendo positivo, então dá um módulo de x, então sempre positivo. Aqui da mesma forma, né? Esse aqui da mesma forma, generalizando para 2n. Então, com x pertencente aos reais e n pertencente aos naturais asteriscos, porque o índice não pode ser 0, tem que ser a partir de 2, né? Ora, com relação às raízes de índice par, de índice ímpar, desculpa, podemos escrever, ora, a raiz cúbica de x elevado a 3 é igual a x, porque x ao cubo, se ele for positivo, fica positivo, se for negativo, fica negativo. Consequentemente, o resultado funciona da mesma forma. Então, com x elevado a 5, com a raiz de 2n mais 1, x elevado a 2n mais 1, né? Com n pertencente aos naturais, né? E x pertencente aos reais. Então, observe que se aqui, por exemplo, fosse menos 2, ó, menos 2 elevado a 3 daria menos 8. E a raiz cúbica de menos 8 é menos 2 mesmo, né? E, nesse caso, é análogo para todos. Função modular. Chamamos de função modular a função do tipo f de x igual a módulo de x. E é definida por, bem parecido com o conceito de módulo, né? F de x é x, se x maior ou igual a 0, e é menos x, se x for menor que 0. Observe então que a função modular é uma função definida por duas sentenças, né? E observe que a imagem dela, se toda ela estiver dentro do módulo, é sempre positiva, né? Ora, determinação do domínio. Vamos determinar o domínio de algumas funções utilizando inequações modulares. Exemplo, determinar o domínio dessa função. Nós sabemos que aqui a variável está no denominador e está dentro de um módulo. Observe que, como ela está dentro do módulo, mas está dentro do denominador, ela tem que ser diferente de 0. Então, o módulo de x menos 3 diferente de 0 implica que o módulo de x tem que ser diferente de 3. Ora, mas quando o módulo de 3 dá o próprio 3, então x igual a diferente de 3, e o de menos 3 também dá 3. Então, tem que ser também diferente de menos 3. Então, consequentemente, o domínio vai ser todo x pertencente aos reais, tal que ele não pode ser nem o 3 e nem o menos 3, né? Não pode ser nenhum nem o outro. Então, x diferente de menos 3 ou de x diferente de 3, né? Determinar o domínio da função. No exemplo 2 aqui, observe que a raiz aqui agora está no numerador, mas tem um módulo dentro dessa raiz. A gente já sabe que a raiz do numerador ela pode ser maior ou igual a 0, né? Agora, por ter esse módulo, observe que menos 2 menos o módulo de x menos 1 vai ser maior ou igual a 0. Então, se a gente seguir o conceito da aula anterior que já vimos, que módulo de x sendo maior que a, então vai ficar x maior que a ou x menor que menos a. Então, aplicando esse conceito, observe que, aplicando esse conceito, eu vou ter que 2 menos o módulo de x menos 1 vai ser maior ou igual a 0. Isso implica que o módulo de x menos 1 vai ser maior ou igual a menos 2. O módulo de x vai ser menor ou igual a 2. Ou seja, quando for menor ou igual, aplica o primeiro conceito. Primeiro conceito, menor que a. Quando a é maior que 0, né? Então, eu vou ter o quê? Que vai ficar entre menos a e a, né? Entre menos a e a. Ora, entre menos a e a, o que a gente vai ter? Vai ter que menos 2 menor ou igual a x, menos 1 menor ou igual a 2. Aí o menos 1
Tá negativo, passa para os membros positivo, fazendo simultaneamente. Menos 2 mais 1 dá menos 1. 2 mais 1 são 3. Então, o x vai estar entre menos 1 e 3. Logo, o domínio da função vai ser x pertencente aos reais, tal que ele vai estar entre menos 1 e o 3 fechado no menos 1, com 1 pertencente ao conjunto, e o 3 também pertencente ao conjunto, fechado no 3. Menos 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 3.